Você não vai acreditar no que esses presidiários do CV encontraram dentro do presídio, padrões de higiene que eles nunca imaginaram. O sol ainda não havia nascido quando os novos detentos começaram a ser conduzidos para o presídio. Entre eles, homens do CV, acostumados a viver nas ruas e a lidar com a violência diária, carregavam olhares de desafio e descrença. Nenhum deles imaginava que aquele lugar mudaria radicalmente suas percepções sobre o que seria prisão. Assim que atravessaram os portões de ferro, um silêncio pesado tomou conta do corredor principal. Os guardas, uniformizados e firmes, guiavam cada movimento, mas sem agressividade. Os homens do CV, que esperavam gritos, empurrões e humilhações, ficaram surpresos ao perceber que o ambiente estava limpo, organizado e seguro. O primeiro choque veio quando chegaram aos chuveiros. Nunca haviam visto algo assim dentro de um presídio. Pisos limpos, azulejos claros, água quente abundante. Alguns começaram a rir, incrédulos, enquanto outros esfregavam o rosto, tentando absorver a realidade. O líder do grupo, conhecido como Marreta, aproximou-se de um dos chuveiros e tocou a água, sem acreditar. Isso não é prisão, é hotel, murmurou, rindo nervosamente. Mas a surpresa não parou aí. As celas eram espaçosas, com camas organizadas e lençóis limpos. Cortinas transparentes separavam os dormitórios, permitindo que a luz natural invadisse o ambiente, algo inimaginável para quem passava anos em condições precárias nas favelas. A higiene pessoal não era apenas incentivada, mas exigida com dignidade, e produtos básicos de cuidado estavam disponíveis para todos. O choque emocional dos presidiários do CV era visível. Eles, acostumados a sobreviver em meio ao caos, à sujeira e à violência, agora se deparavam com algo que parecia quase surreal. Cada detalhe do presídio contrastava fortemente com suas expectativas. Banheiros limpos, corredores iluminados, espaços de convivência com livros e televisão, era quase uma nova realidade. No refeitório, a surpresa se repetiu. Alimentos bem preparados, distribuídos de forma organizada, nutrição adequada e higiene impecável. Alguns detentos começaram a rir e chorar ao mesmo tempo, sem saber se celebravam ou lamentavam a própria ignorância sobre o que seria possível em um presídio. Conversas sussurradas revelavam confusão. Como pode existir prisão assim? Quem faz isso é louco, ou isso é armadilha. Enquanto os dias passavam, os presidiários do CV começaram a se adaptar a um novo ambiente, mas nem todos conseguiam lidar com a dissonância entre sua vida anterior e a realidade presente. Muitos começaram a questionar suas escolhas, refletindo sobre o que poderiam ter evitado se tivessem tido acesso a oportunidades diferentes. Alguns se mostravam mais calmos, outros resistiam, tentando manter a postura de malandro que haviam construído nas ruas. O choque maior aconteceu quando perceberam que a TV, embora controlada, transmitia apenas conteúdos selecionados de notícias, educação e entretenimento cultural. Nada de violência explícita ou mensagens que glorificassem o crime. Aqueles homens, acostumados a consumir apenas o que reforçava a violência, sentiram uma estranha mistura de frustração e alívio. Começaram a perceber que a vida poderia ser diferente, e que aquele lugar, mesmo sendo uma prisão, oferecia uma chance de reflexão e reintegração social. Ao longo das semanas, os presidiários começaram a perceber pequenos detalhes que nunca haviam experimentado. A limpeza das roupas fornecidas pelo presídio, a organização das tarefas diárias, a disciplina sem brutalidade, o respeito mútuo incentivado pelos guardas. Cada ação era uma lição silenciosa, e o choque inicial deu lugar a uma estranha admiração. Mas nem tudo era fácil. Alguns detentos lutavam contra a própria mente, acostumada a viver no caos. Sentiam saudade das ruas, do controle que tinham sobre suas vidas e do medo que inspiravam. Havia resistência em aceitar que poderiam mudar. Os confrontos internos eram silenciosos, mas profundos, enquanto observavam outros colegas começando a valorizar pequenos hábitos que nunca haviam considerado. Tomar banho regularmente, arrumar a cama, ler um livro, seguir regras sem precisar de violência. Com o tempo, histórias começaram a surgir dentro das celas. Contos de transformação, de primeiros momentos de reflexão, de descobertas pessoais. Alguns contavam sobre a sensação de comer sem pressa, de ter banho quente, de dormir em lençóis limpos, experiências que para muitos da vida urbana e do crime organizado pareciam luxos impossíveis. As semanas se transformaram em meses, e o efeito do ambiente começou a se refletir nos comportamentos. Disputas violentas diminuíram, conversas produtivas aumentaram, e até aqueles que inicialmente resistiram começaram a reconhecer que o sistema de higiene e organização do presídio tinha um impacto direto em seu bem-estar e estado emocional. O choque inicial de incredulidade se transformou em uma lição silenciosa sobre disciplina, respeito e dignidade.
Os presidiários do CV, acostumados a esperar o pior da vida, começaram a entender que mudanças eram possíveis e que a verdadeira força não estava na violência, mas na capacidade de sobreviver e se transformar mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. No fim do dia, enquanto o sol se punha, os homens olhavam pelas grades, contemplando o mundo exterior e refletindo sobre o que haviam aprendido. Alguns sorriam, outros permaneciam sérios, mas todos carregavam consigo a certeza de que aquela experiência iria moldar suas decisões futuras. O choque havia se tornado uma oportunidade. E, pela primeira vez, eles puderam acreditar que um novo caminho poderia existir, mesmo dentro de uma prisão. Os dias seguintes trouxeram ainda mais surpresas. Durante a chamada matinal, os presidiários notaram a pontualidade e a disciplina dos guardas, algo que eles jamais haviam experimentado. Olha isso, mano, ninguém grita, ninguém empurra, e todo mundo tá no lugar certo, comentou Jefinho, olhando ao redor com uma mistura de incredulidade e desconfiança. Alguns olhares trocados mostravam medo de que aquela ordem impecável fosse apenas uma fachada. No pátio, onde muitos esperavam encontrar caos e brigas constantes, o que viram foi quase surreal. Grupos jogando futebol, outros conversando sobre livros ou mesmo compartilhando experiências da vida nas ruas. O líder Marreta se aproximou de um grupo e perguntou com desdém: "Vocês realmente tão de boa aqui? Ninguém vai tentar me tirar a minha hora de sol." Mas ninguém respondeu com agressividade, apenas riram e continuaram a jogar. A rotina de higiene diária tornou-se um ponto de choque constante. Banhos quentes, escovação de dentes supervisionada e roupas limpas todos os dias eram tão diferentes da realidade das ruas que alguns presidiários sentiam como se estivessem vivendo em um mundo paralelo. "Isso é prisão ou resort, velho?", sussurrou um deles para outro, ainda incrédulo. Alguns começaram a perceber que aquele cuidado diário fazia uma diferença silenciosa em seus corpos e na mente. A sensação de frescor, de leveza, de estar limpo por dentro e por fora era algo novo. Uma das maiores transformações ocorreu na hora das refeições. Sentados em mesas organizadas, com alimentos nutritivos e bem preparados, os homens do CV foram forçados a observar um aspecto que nunca tinham considerado: o respeito na distribuição da comida. Nada de brigas, nada de roubo, cada um recebia o que precisava. "Nunca pensei que ia comer sentado, sem medo de levar facada por um pedaço de pão", comentou um dos presidiários, balançando a cabeça incrédulo. Com o passar das semanas, conversas começaram a surgir entre eles, trocas que antes jamais aconteceriam nas ruas. Falar sobre sentimentos, sobre arrependimentos, sobre o que haviam perdido na vida se tornou algo natural, embora doloroso. "Eu nunca imaginei que ia sentir falta de uma vida normal, parece que eu perdi anos de chances", confessou um deles em voz baixa. Alguns presidiários, mais resistentes, tentavam manter a postura de durões. Mas até eles começaram a notar mudanças sutis em si mesmos. Pequenas atitudes, como lavar a própria roupa corretamente ou ajudar um colega com tarefas simples, geravam um estranho sentimento de orgulho. Marreta, que no início zombava de tudo, começou a perceber que a disciplina do presídio estava transformando a forma como ele via o mundo. O impacto psicológico foi intenso. A TV com conteúdos educativos e culturais mostrou a muitos que havia uma vida fora do crime, uma vida que eles nunca haviam conhecido. Alguns começaram a escrever cartas para familiares, refletindo sobre o futuro. "Se eu sair daqui, eu quero mudar, não posso mais voltar para a rua igual antes", disse um, segurando a carta com mãos trêmulas. A tensão ainda existia, é claro. Alguns detentos mais violentos tentavam provocar conflitos, mas a organização e o respeito das regras tornavam impossível qualquer escalada de violência. Cada tentativa de agressão era rapidamente contida pelos guardas, sem uso excessivo de força, apenas mostrando autoridade e disciplina. Aos poucos, os homens do CV começaram a compreender que ali, a força real não estava nos punhos ou nas armas, mas na capacidade de seguir regras e respeitar limites. A transformação silenciosa continuava nos pequenos detalhes: dormir com lençóis limpos, tomar banho quente, participar de atividades de convivência, ter acesso a livros e material educativo. Cada experiência tornava-se uma lição, e o choque inicial de incredulidade começou a dar lugar a uma aceitação gradual e, para alguns, até a admiração. No terceiro mês, uma situação inusitada marcou todos. Um dos presos, que sempre se orgulhara de sua agressividade, começou a chorar durante uma discussão sobre passado e escolhas erradas. Os outros observaram em silêncio, respeitando o momento, e Marreta aproximou-se discretamente. "Nunca achei que ia ver você assim, mas acho que tá certo sentir", disse com a voz baixa. Aquilo que parecia impossível meses atrás se tornava realidade, o poder da transformação interna, mesmo em quem parecia impenetrável.
O choque inicial de encontrar chuveiros limpos, celas organizadas e higiene impecável transformou-se em uma reflexão profunda. Alguns presidiários começaram a perceber que o verdadeiro controle não estava mais nas ruas, mas na capacidade de dominar a própria vida e escolhas. Se eu sobrevivi nas ruas, talvez eu consiga sobreviver a mim mesmo agora, pensava Marreta, encarando o horizonte através das grades. Ao longo do tempo, a convivência pacífica e a rotina estruturada começaram a gerar mudanças visíveis. Disputas violentas diminuíram, hábitos de higiene se tornaram naturais, e conversas sobre o futuro começaram a ser frequentes. Cada detalhe do presídio, antes motivo de choque, tornou-se ferramenta de aprendizado, mostrando que mesmo o ambiente mais inesperado pode se tornar um espaço de crescimento e reflexão. E assim, entre banhos quentes, refeições organizadas e livros que antes pareciam inúteis, os presidiários do CV começaram a perceber algo que jamais imaginaram. A vida pode oferecer segundas chances, mesmo dentro das grades. O choque inicial deu lugar a algo mais profundo, a compreensão de que a disciplina, a organização e a higiene não eram apenas regras, mas caminhos silenciosos para reconstruir a dignidade perdida. Com o passar dos meses, pequenas vitórias diárias começaram a se acumular. O silêncio no pátio, os risos contidos durante jogos e a troca de experiências começaram a moldar uma nova rotina. Marreta, que sempre se orgulhara da dureza e da violência, começou a perceber que força verdadeira não era intimidar, mas sobreviver a si mesmo. Uma noite, sentado na cela, observou os colegas conversando sobre planos futuros. Eu nunca pensei que ia sentir saudade de algo tão simples. Tomar banho quente, comer direito, dormir sem medo, disse Jefinho, quase sem voz. Pois é, eu também, respondeu Marreta, encarando o teto. E pensar que a gente sempre achou que poder era bater nos outros. O impacto da disciplina e da rotina continuava silencioso, mas profundo. Alguns presidiários começaram a ajudar colegas mais novos a se adaptar, ensinando-os sobre higiene, organização das camas e respeito às regras. Aquilo parecia simples, mas para homens acostumados à violência e à sobrevivência brutal nas ruas, era um avanço monumental. Um episódio marcou todos. Durante uma inspeção de rotina, um preso tentou esconder um objeto proibido. Esperavam-se gritos, empurrões e punições severas. Mas a resposta dos guardas foi diferente. Calmamente, conduziram o preso para uma conversa privada, explicando as regras e as consequências. Para os homens do CV, que sempre esperaram violência imediata como resposta, aquilo foi chocante. Alguns cochicharam entre si. Eles não brigam, só falam. Como assim? Isso não é prisão de verdade. Talvez seja. Talvez a gente que não sabia viver direito, respondeu outro, quase refletindo em voz alta. Os meses avançaram, e as mudanças começaram a afetar a mente de todos. O convívio pacífico, a higiene constante e a rotina estruturada começaram a gerar sentimentos inéditos, confiança, autocontrole e até curiosidade intelectual. Alguns começaram a ler livros que antes teriam considerado inúteis. Um deles abriu um romance pela primeira vez e percebeu que histórias podiam ensinar lições valiosas sobre vida e escolhas. O choque mais profundo, porém, ocorreu em uma tarde de visita. Parentes de alguns presidiários vieram ao presídio e ficaram surpresos ao encontrar homens limpos, organizados e conscientes. Abraços demorados, lágrimas contidas e histórias de mudança começaram a surgir. Eu não reconheci meu filho quando o vi sair da cela. Ele mudou, disse emocionada a mãe de um dos detentos. Marreta observava tudo em silêncio, percebendo que aquela transformação não era apenas física ou estrutural, mas profundamente emocional. A vida no presídio começou a criar uma estranha harmonia. Homens que antes se enfrentariam sem pensar, agora dividiam tarefas, conversavam sobre passado e futuro, e até discutiam planos de reintegração à sociedade. O que parecia impossível meses atrás se tornará rotina. A higiene, os chuveiros quentes, as celas limpas, a disciplina, tudo se unia em uma lição silenciosa sobre dignidade, respeito e esperança. Alguns resistiam. Sempre haverá aqueles que questionam e desafiam, mas mesmo eles começaram a perceber que a violência não levava a lugar nenhum. Conflitos eram resolvidos com conversas, mediação e paciência, conceitos que pareciam absurdos no mundo que eles conheciam. Em noites frias, no silêncio das celas, os presidiários refletiam sobre suas vidas. Quantos anos foram perdidos em caminhos errados? Quantas oportunidades desperdiçadas por orgulho, medo ou ignorância? As respostas não vinham fáceis, mas a rotina estruturada e a convivência com a disciplina proporcionavam espaço para reflexão. Marreta, que havia chegado desconfiado e desafiador, agora caminhava pelos corredores com respeito e uma nova perspectiva.
Ele conversava com os colegas, orientava-os e até ria de suas próprias antigas atitudes. Aquela mudança silenciosa era, talvez, a maior vitória do presídio, mais poderosa do que qualquer muro ou cadeia. O choque inicial, causado pelos chuveiros e padrões de higiene, havia se transformado em algo muito maior, uma lição de vida sobre disciplina, respeito, escolhas e segundas chances. Homens acostumados à violência aprenderam que a força verdadeira está na capacidade de mudar, de se adaptar e de reconstruir a própria dignidade, mesmo nos ambientes mais inesperados. Quando o sol se punha, e os últimos raios de luz atravessavam as grades, os presidiários olhavam para fora com novos olhos. Não havia mais apenas incredulidade, havia esperança. A vida que eles conheciam não precisava mais ser sinônimo de caos. Havia aprendizado, havia disciplina, havia transformação. E assim, dentro daquele presídio que desafiava todas as expectativas, os homens do CV descobriram algo que jamais imaginaram: que uma prisão, com respeito, higiene e disciplina, pode ser o lugar onde se reencontra a própria humanidade. Com o passar do tempo, os presidiários começaram a perceber mudanças profundas dentro de si mesmos. Durante uma das rondas, Marreta se aproximou de Jefinho, que estava sentado sozinho no pátio, olhando para o horizonte com expressão pensativa. Tá tudo bem, mano? Parece que o mundo aqui te pegou de jeito. Não sei, Marreta, é estranho. Eu cresci achando que força era bater e se impor. Aqui eu sinto medo de sentir algo diferente. Marreta sorriu levemente, compreendendo o conflito. Ele mesmo sentia a mesma estranheza. Os dias limpos, os chuveiros quentes, as celas organizadas e até a disciplina dos guardas, tudo isso mexia com sua identidade. Aquele homem que tinha passado anos desafiando a lei e sobrevivendo nas ruas, agora sentia uma necessidade silenciosa de se reinventar. Em uma noite fria, durante o fechamento das celas, um conflito surgiu. Um dos presos mais violentos, conhecido como Zé Pequeno, tentou provocar uma briga por ciúmes de atenção dos colegas. Esperavam-se gritos e empurrões, mas algo diferente aconteceu. Marreta se aproximou calmamente e falou com firmeza, mas sem agressividade. Zé, isso aqui não é a rua. Se você quer respeito, comece respeitando primeiro. A violência não vai te levar a nada. O silêncio tomou conta do corredor. Zé Pequeno, confuso e irritado, tentou reagir, mas ninguém deu apoio à sua provocação. Pela primeira vez, ele se sentiu pequeno diante da autoridade silenciosa da disciplina e do respeito. A lição foi clara. Naquele lugar, a força não era medida pelo punho, mas pela capacidade de controlar os próprios impulsos. As semanas seguintes reforçaram ainda mais essa transformação. Os presidiários começaram a se organizar em pequenos grupos, dividindo tarefas, ajudando colegas e até criando pequenas rotinas de estudo e leitura. Alguns começaram a escrever cartas para familiares, refletindo sobre o passado e imaginando um futuro diferente. Nunca pensei que ia escrever uma carta dessas, mas é a primeira vez que sinto que posso mudar, disse Jefinho, com as mãos trêmulas segurando o papel. Mano, talvez a gente consiga mesmo, respondeu Marreta, encarando o chão. O impacto psicológico da rotina estruturada, da higiene constante e do respeito mútuo tornou-se evidente. Homens que antes viviam em caos, violência e desconfiança começaram a descobrir algo novo: confiança, autocontrole, esperança. O choque inicial dos chuveiros e das celas limpas havia dado lugar a algo muito maior: transformação pessoal. Durante uma atividade coletiva, os presidiários começaram a discutir sobre sonhos e planos futuros. Alguns falavam sobre estudar, outros sobre reconectar com familiares, e poucos, mas significativos, sobre reconstruir a própria vida sem voltar às ruas. Eu nunca achei que ia ouvir isso aqui, mas eu quero estudar, mano. Quero aprender algo que me tire desse ciclo, confessou um detento mais jovem, com olhos brilhando de emoção. Então começa hoje. Nunca é tarde, irmão, respondeu Marreta, com um sorriso sincero. Com o tempo, o ambiente de respeito e disciplina começou a se refletir em pequenas ações: ajudar o colega a arrumar a cama, compartilhar alimentos, ensinar hábitos de higiene, participar de atividades educativas e até mediar pequenos conflitos. Cada gesto se tornava uma lição silenciosa de humanidade. A visita dos familiares reforçou ainda mais o impacto. Pais, irmãos e filhos se emocionavam ao ver homens limpos, organizados, conscientes e tentando mudar. Lágrimas escorriam nos rostos de muitos, e abraços apertados transmitiam a esperança de recomeço. O choque inicial, causado por chuveiros, celas limpas e padrões de higiene, transformou-se em reflexão, aprendizado e reconstrução da dignidade. Homens acostumados à violência aprenderam, finalmente, que a verdadeira força está no controle próprio,
no respeito mútuo e na capacidade de mudar. No silêncio da noite, Marreta e Jefinho observavam o céu pela janela da cela. Sabe, mano, nunca achei que fosse sentir isso, esperança. Pois é, a vida pode ser diferente, mesmo aqui dentro. A gente só precisa querer. E assim, o presídio que parecia impossível, que chocou os presidiários do CV desde o primeiro banho, tornou-se o lugar de maior aprendizado e transformação de suas vidas. Um espaço onde disciplina, higiene, respeito e humanidade se uniam para criar segundas chances, e onde homens, que antes conheciam apenas o caos, começavam a acreditar em um futuro diferente. O choque inicial havia desaparecido. Agora, havia consciência, aprendizado e uma oportunidade real de reconstrução. E, naquele presídio, entre celas limpas, chuveiros quentes e refeições organizadas, os homens do CV descobriram que a maior prisão que existia talvez fosse dentro de si mesmos, e que ali, finalmente, poderiam se libertar. Nos meses seguintes, a rotina passou a ditar o ritmo da vida no presídio. Cada detalhe, desde o som do toque matinal até o fechamento das celas à noite, tornava-se uma referência para os presidiários do CV. Alguns deles, inicialmente incrédulos, começaram a se acostumar com o ritmo ordenado. Marreta observava o pátio, agora cheio de conversas e risadas, mas ainda com aquele silêncio respeitoso que contrastava com o caos da rua. Um dia, durante o horário do banho, um novo detento chegou, viciado em desrespeitar regras e acostumado a provocar conflitos. Ao ver os chuveiros impecáveis e o ambiente limpo, soltou uma risada sarcástica. Isso aqui parece piada. Ninguém lava a cara, ninguém briga, ninguém grita. Marreta, lembrando-se do choque inicial que ele mesmo sentirá, aproximou-se e respondeu com firmeza. Não é piada. Aqui a gente aprende a sobreviver de outro jeito. Tente e veja se consegue acompanhar. O novato resmungou, mas aos poucos foi percebendo que, naquele ambiente, a agressão não funcionava. Cada tentativa de desrespeito era contida com disciplina, paciência e autoridade silenciosa. Aos poucos, ele começou a se adaptar, aprendendo que força verdadeira não estava nos punhos, mas na capacidade de controlar impulsos. As refeições se tornaram momentos de reflexão e convívio. Sentados lado a lado, os presidiários conversavam sobre a vida nas ruas, erros cometidos e sonhos não realizados. Alguns confessavam arrependimentos profundos. Eu nunca pensei que ia sentir falta de comer sem medo. Na rua, cada refeição era uma luta. Pois é, aqui a comida é só comida, não é guerra. Difícil de acreditar, respondeu outro, balançando a cabeça. A disciplina dos guardas e a rotina estruturada criavam mudanças visíveis. Os presidiários mais antigos, acostumados a liderar pelo medo, começaram a perceber que sua autoridade dependia de respeito mútuo e cooperação. Marreta passou a orientar colegas mais jovens, ajudando-os a se adaptar à nova realidade. Durante uma tarde de limpeza coletiva, um pequeno conflito quase surgiu quando dois detentos discutiram sobre quem lavaria a escada do segundo andar. Antes, isso teria virado briga. Mas Marreta interveio. Calma. Um de cada vez. Aqui ninguém perde tempo brigando. Aprenda a esperar e a dividir tarefas. O silêncio se estabeleceu. Os detentos, antes acostumados a resolver tudo com violência, começaram a absorver a lição. Paciência e disciplina valem mais do que força bruta. As semanas seguintes trouxeram novas oportunidades de aprendizado. A biblioteca do presídio se tornou ponto de encontro. Alguns presidiários começaram a ler livros sobre história, filosofia e até biografias de pessoas que mudaram suas vidas. Nunca achei que ia me interessar por isso, mas até que é bom, comentou Jefinho, segurando um livro com cuidado, como se fosse precioso. As visitas familiares reforçavam a transformação. Pais e irmãos viam homens limpos, organizados e conscientes, tentando reconstruir suas vidas. Abraços demorados e lágrimas de emoção mostravam que a mudança ia além do corpo. Era uma mudança profunda na mente e no coração. Durante uma ronda noturna, Marreta refletiu sobre o passado. Anos vivendo nas ruas, no crime, acreditando que a violência era a única forma de sobreviver. Agora, a disciplina, os chuveiros, as celas limpas e a higiene se transformavam em símbolos de uma nova chance. Nunca pensei que ia agradecer por banho quente, ou por um lençol limpo. Mas é isso que muda a cabeça da gente, pensou em voz baixa. Conflitos internos ainda surgiam. Alguns presidiários questionavam suas escolhas passadas, sentindo culpa e arrependimento. Outros lutavam contra o próprio orgulho, acostumados a depender apenas da força e da intimidação. Mas aos poucos, a convivência pacífica, a disciplina e a rotina organizada moldavam novas atitudes, respeito, colaboração e reflexão.
Em uma atividade coletiva, Marreta percebeu a transformação completa. Detentos que chegavam desafiadores, violentos e incrédulos agora conversavam, ajudavam colegas e compartilhavam experiências de vida. Aquele choque inicial dos chuveiros e padrões de higiene havia se transformado em algo muito maior: aprendizado sobre disciplina, respeito e reconstrução da dignidade. Os últimos dias do ciclo de adaptação mostraram mudanças visíveis: pequenos atos de gentileza, conversas sobre futuro, cartas escritas a familiares, leitura e estudo. A rotina estruturada, os chuveiros quentes, as celas limpas, a higiene e a disciplina se uniam para criar um ambiente transformador. Marreta, olhando para o céu pela janela da cela, refletia. O maior choque não foram os chuveiros, foi perceber que tudo o que a gente precisava para mudar estava aqui o tempo todo. Só não sabíamos enxergar. E assim, entre banhos quentes, refeições organizadas, celas limpas e rotina disciplinada, os presidiários do CV descobriram algo que jamais imaginaram. A verdadeira liberdade não estava fora, mas dentro de cada um. O presídio, que inicialmente parecia impossível, tornou-se o local onde eles começaram a se reencontrar, reconstruir sua dignidade e acreditar em um futuro diferente. O choque havia se transformado em lição, a incredulidade em aprendizado, e os homens que antes conheciam apenas o caos agora descobriam o poder da disciplina, do respeito e da esperança. Com o passar do tempo, a rotina no presídio se tornou quase uma segunda natureza para os presidiários do CV. Cada toque do sino marcava o ritmo do dia, e cada atividade, desde o banho até a hora do jantar, carregava lições silenciosas de disciplina e respeito. Marreta, que no início chegou desconfiado e desafiador, agora caminhava pelos corredores com atenção aos detalhes, observando cada colega. Durante uma manhã de faxina coletiva, Jefinho derrubou um balde de água, molhando parte do corredor. Antes, isso teria sido motivo de brigas, ofensas e ameaças. Mas, dessa vez, Marreta se aproximou com calma e disse: "Calma, mano. Erro acontece. Limpa e segue em frente. Aqui ninguém perde tempo brigando." O novato, que havia chegado provocando caos, olhou surpreso. Aquela atitude era diferente de tudo que ele conhecia. Aos poucos, ele começou a entender que força não estava em gritar ou agredir, mas em controlar os próprios impulsos. Os chuveiros, que no começo causaram choque, agora eram rotina. Cada banho quente, cada toalha limpa e cada sabonete fornecido pelo presídio se transformavam em pequenos atos de dignidade. Os presidiários começaram a perceber que cuidar de si mesmo influenciava também a forma como olhavam para os outros e para a vida. No refeitório, a transformação era ainda mais visível. As mesas eram organizadas, a comida era distribuída de forma justa e todos tinham o mesmo acesso aos alimentos. Alguns presidiários comentavam entre si, lembrando da vida nas ruas: "Nunca pensei que ia comer assim, sem medo, sem briga. Aqui até parece estranho, mas faz bem para a cabeça." As conversas começaram a evoluir para reflexões profundas. Alguns detentos discutiam sobre o futuro, sobre escolhas erradas e sobre oportunidades perdidas. Outros, mais resistentes, observavam em silêncio, mas aos poucos sentiam a mudança acontecendo. Uma das maiores transformações ocorreu durante as visitas familiares. Pais, irmãos e filhos se emocionavam ao ver homens limpos, organizados e conscientes. Abraços demorados e lágrimas contidas mostravam que a mudança ia além do corpo, era emocional e mental. Marreta, observando uma visita, pensou: "Nunca imaginei que ver meu irmão sorrindo assim seria tão importante, ou que eu sentiria orgulho de estar limpo e organizado." A disciplina, a rotina e os padrões de higiene tornaram-se instrumentos de aprendizado silencioso. Cada ação, desde arrumar a cama até participar de atividades coletivas, moldava o comportamento, incentivava a reflexão e criava hábitos que antes pareciam impossíveis. À noite, nas celas, conversas profundas aconteciam. Presidiários compartilhavam histórias, medos, arrependimentos e sonhos. Alguns choravam pela primeira vez em anos, sentindo que finalmente podiam expressar emoções sem medo. "Eu nunca achei que ia sentir saudade de algo tão simples, de um banho quente, de uma cama limpa", confessou Jefinho. "Pois é, e pensar que a gente sempre achou que poder era bater nos outros", respondeu Marreta, olhando para o teto. Pequenos conflitos ainda surgiam, mas eram rapidamente resolvidos com diálogo e respeito. Um preso tentou provocar briga, mas Marreta e outros colegas intervieram de forma pacífica, mostrando que a autoridade vinha do autocontrole, não da violência. A biblioteca do presídio se tornou refúgio. Livros sobre história, filosofia, biografias e até literatura clássica começaram a despertar curiosidade.
Alguns presidiários que nunca haviam lido nada passaram horas absorvendo conhecimento, percebendo que aprender era uma nova forma de poder. Os meses seguintes consolidaram a transformação. Os presidiários começaram a planejar um futuro diferente, mesmo dentro das grades. A rotina estruturada, os chuveiros quentes, a higiene, as celas limpas e o respeito mútuo se uniram para criar um ambiente de reconstrução da dignidade. Marreta, sentado à janela da cela, refletiu sobre tudo o que aconteceu. O maior choque não foram os chuveiros, foi perceber que tudo o que a gente precisava para mudar estava aqui o tempo todo. Só não sabíamos enxergar. E assim, os homens do CV, que chegaram desconfiados, violentos e incrédulos, descobriram que uma prisão podia ser mais que castigo, podia ser oportunidade. O choque inicial deu lugar à reflexão, à aprendizagem e à esperança. Quando o sol se punha, refletindo sobre as grades, os presidiários olhavam para o céu com novos olhos. Perceberam que a maior prisão que existia talvez fosse dentro de cada um deles, e que a verdadeira liberdade vinha de aprender a se controlar, respeitar regras e reconstruir sua própria dignidade. Os chuveiros limpos, as celas organizadas e a higiene impecável que causaram incredulidade nos primeiros dias agora se transformavam em símbolos de mudança e oportunidades. A vida que antes parecia um ciclo interminável de violência e caos podia, finalmente, se transformar em esperança, disciplina e aprendizado. O choque inicial havia desaparecido. No lugar dele, existia compreensão, aprendizado e a certeza de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, era possível mudar e reencontrar a própria humanidade. Nos últimos dias de adaptação, a rotina no presídio havia se consolidado completamente. Cada toque do sino, cada ordem dada pelos guardas, cada atividade diária transformava o comportamento e a percepção dos presidiários. Marreta observava o pátio cheio de risos contidos e conversas baixas, percebendo que a disciplina havia se tornado uma parte natural da vida deles. Em uma manhã, durante a inspeção das celas, Jefinho limpava sua cama com atenção. Um detento mais jovem derrubou um balde de água próximo, mas, ao invés de brigas, houve apenas um aviso firme. Calma, mano. Aprenda com o erro e siga em frente. Era uma lição simples, mas poderosa. Para homens acostumados ao caos e à violência, aquele tipo de controle era quase mágico. Aos poucos, eles começaram a internalizar que força real não vinha do punho, mas da paciência e do autocontrole. Os chuveiros, que antes provocaram choque e incredulidade, tornaram-se parte da rotina diária. Cada banho quente e cada sabonete disponibilizado eram pequenos símbolos de dignidade. Os presidiários começaram a perceber que cuidar de si mesmo impactava não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. No refeitório, a transformação era visível. As mesas eram organizadas, os alimentos distribuídos de forma justa, e todos tinham acesso igual à comida. Entre garfadas e olhares discretos, surgiam conversas sobre arrependimentos e escolhas erradas. Eu nunca pensei que ia sentir falta de comer sem medo. Na rua, cada refeição era uma batalha. Pois é, aqui a comida é só comida, não guerra, respondeu outro, com meio sorriso. Durante uma visita familiar, os presidiários mostraram mudanças profundas. Abraços demorados, lágrimas contidas e palavras emocionadas mostravam que a transformação ia além do corpo, era emocional e mental. Pais, irmãos e filhos percebiam homens conscientes, organizados e com esperança de reconstrução. O impacto da disciplina e da higiene continuava silencioso, mas profundo. Pequenos atos de gentileza começaram a surgir naturalmente. Dividir tarefas, ajudar colegas, mediar conflitos e participar de atividades educativas. Cada gesto se tornava uma lição silenciosa sobre humanidade e respeito mútuo. Uma noite, Marreta e Jefinho sentaram-se próximos à janela da cela, observando o céu estrelado. Sabe, mano, nunca achei que fosse sentir isso, esperança. Pois é, a vida pode ser diferente, mesmo aqui dentro. A gente só precisa querer. Conflitos internos ainda surgiam, especialmente entre aqueles que resistiam à mudança, mas aos poucos percebiam que o novo modelo de disciplina e respeito era mais eficaz do que qualquer confronto. Pequenas disputas eram resolvidas com diálogo, mediação e paciência, lições que muitos nunca haviam experimentado na vida. A biblioteca se tornou refúgio de aprendizado. Homens que jamais haviam lido algo além de mensagens de celular agora mergulhavam em livros sobre história, filosofia e biografias, percebendo que conhecimento também é poder. Alguns passaram horas lendo e anotando trechos importantes, refletindo sobre a própria vida e escolhas. A transformação não afetava apenas o comportamento externo, mas também o interior. Reflexões sobre erros passados, perdas,
oportunidades desperdiçadas e caminhos futuros se tornaram frequentes. Muitos começaram a escrever cartas para familiares, descrevendo mudanças, arrependimentos e esperanças. Nunca pensei que ia escrever uma carta dessas, mas é a primeira vez que sinto que posso mudar, disse Jefinho, com a voz trêmula segurando o papel. Mano, talvez a gente consiga mesmo, respondeu Marreta, sorrindo discretamente. O choque inicial, causado por chuveiros limpos e padrões de higiene, transformou-se em aprendizado e reconstrução da dignidade. Os presidiários descobriram que força não era mais sobre violência, mas sobre controle próprio, disciplina e cooperação. Nos últimos dias, pequenos detalhes reforçavam a transformação: camas sempre arrumadas, roupas limpas, higiene impecável, convivência pacífica e atividades educativas. Cada gesto, cada rotina, cada palavra trocada reforçava a lição. Mesmo dentro de uma prisão, era possível encontrar humanidade, esperança e oportunidade de mudança. Marreta, observando o pôr do sol através das grades, refletiu. O maior choque não foram os chuveiros, foi perceber que tudo o que a gente precisava para mudar estava aqui o tempo todo. Só não sabíamos enxergar. E assim, entre banhos quentes, refeições organizadas, celas limpas e rotina disciplinada, os homens do CV descobriram algo que jamais imaginaram. A verdadeira liberdade não estava fora das grades, mas dentro de cada um deles. O choque inicial deu lugar à compreensão, aprendizado e a certeza de que era possível reconstruir a própria dignidade, mesmo nos ambientes mais inesperados. O presídio, que no começo parecia impossível, tornou-se o lugar onde eles aprenderam a controlar impulsos, respeitar regras, valorizar a disciplina e, acima de tudo, acreditar em um futuro diferente.